Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmãos, só vitória. Que noite maravilhosa que Deus nos proporciona. Como é bom estarmos juntos no segundo dia do maior congresso de missões do Rio Grande do Sul. Deus seja louvado pela vida de todos que vieram e que hão de vir. Serão dias memoráveis, marcantes. Deus tem um encontro marcado conosco aqui na AME Luz das Nações. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Wagner Medina. Eu o conheci já há uns 4 anos atrás, e o Senhor Deus me deu a honra de poder agora fazer parte desta obra. Estou muito feliz com Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Nádia Andrade, que tem minha admiração, meu respeito. Essa mulher guerreira, que sempre tem uma palavra de incentivo para nós mulheres. Às vezes a gente está meio triste, ela fala, bola para cima. Eu acho perfeito como o Deus, o Senhor, tem levantado mulheres que têm passado pelo vale, mas não abrem mão da vitória. Nós temos uma pastora aqui que tem nos incentivado. Eu quero ler com os irmãos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Eu quero ler a partir do versículo de número 22. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonatas, que é um amigo muito querido, juntamente com a sua esposa, a pastora Andréia, que Deus me deu de presente. Vocês são uma bênção, viu? Amiga a gente conhece no vale, é na hora da prova, do aperto, e eles estão sempre me socorrendo, me ajudando. São uma bênção de Deus na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com as missionárias. 3 dias de viagem, meu Deus, Jesus dá força, essas guerreiras, que Deus abençoe as vossas vidas. Marcelo Dias e Fabiana, é uma honra, eu amo vocês demais, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês, pela vida da coordenação desse projeto, pastores e todos que fazem parte desta obra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de galgar o púlpito para falar das maravilhas do Senhor. Eu quero compartilhar com vós outros o livro de 1 Coríntios, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 22 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Que diz-nos assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir e aniquilar as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus, aleluia. Diga para alguém: o chamado de um escolhido. Não, profetiza aí, diga: o chamado de um escolhido. É sobre isso que eu quero falar esta noite. Podemos tomar assento. Glória a Jesus. Também faço-me acompanhado do meu esposo, que hoje não teve aula e veio comigo. Eu estou muito feliz porque Jesus é bom. Queridos, eu lisonjeada pela oportunidade de estar com os irmãos aqui no 8º Congresso de Missões. Esta noite profética, eu dizia ao Senhor: meu Deus, o que eu vou dizer aos teus filhos? E o Senhor então
falou o meu espírito concernente à responsabilidade de cada um de nós que fazemos parte do projeto de estarmos na presença de Deus e sermos escolhidos para podermos estar alistados no exército como servos de Deus. Nenhum de nós que estamos aqui somos obra do acaso. Eu acredito que ninguém que entrou aqui essa noite veio por vir. Ninguém veio para passear, porque aqui não é praça. E ninguém veio para arrumar namorado, até porque aqui não é shopping. Nós viemos aqui para um encontro profundo com Deus. E eu dizia: Senhor, qual é a mensagem? E esse texto tem permeado o meu coração toda esta semana, quando Deus tem falado concernente a uma das maiores responsabilidades da igreja: missões. O que é missões? Missões é alguém que foi investido de uma responsabilidade, que abraçou esta responsabilidade, que se comprometeu com esta responsabilidade para colocar em prática o projeto que ele foi designado. Com isto, eu sinto peso nos meus ombros. Eu entendo que Deus nos comissionou como servos de Deus. Deus nos escolheu para uma grande obra. E o tema desse congresso é: há uma luz para as nações antes do fim. Ou seja, o fim está próximo. Tudo nos mostra, dia após dia, que o fim está chegando. E o fim será ruína, será catástrofe, será ponto final para a humanidade. Será o fim de tudo e de todos. E nós temos a responsabilidade de fazer missões. Somos incumbidos pelo próprio Deus de anunciar as boas novas. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos entregamos ao centro da vontade de Deus, quando nós demos o segundo passo, porque o primeiro Deus já deu, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. O segundo foi nós que tomamos quando entregamos a nossa vida para Jesus. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Fomos agora chamados para viver um projeto. Alguns acreditam que o projeto foi para ser rico. Outros acreditam que agora ele vai estar dentro de uma redoma de vidro e vai estar livre das lutas, das batalhas, dos problemas. Outros acreditam que vieram para Jesus para ser alguém melhor. Outros acreditam que vieram para poder agora viver um presente ou um futuro brilhante. Mas a verdade é que a responsabilidade de todos aqueles que se entregam a Jesus é para não viver um futuro apenas brilhante, mas é para ser um ministrante, uma pessoa que tem a voz profética para anunciar para os que estão sofrendo que o fim está chegando. E através do poder da palavra, Deus, o Senhor, quer nos revestir de autoridade para trazer as almas para Jesus. Isso estava sobre o apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, que ficava a 100 quilômetros de Atenas. Quando Paulo vai para Corinto, ele vai porque uma grande oportunidade lhe é dada, não sabendo ele que o próprio Deus queria que ele começasse agora missões naquela cidade. Todos nós sabemos que Corinto era conhecida pelos 2 grandes portos marítimos que existiam naquela cidade, a saber, o Mar Egeu e também o Mar Jânico. Poderíamos falar concernente a um dos maiores portos, que era o Porto de Sancreia, que trazia pessoas de diversas partes do mundo. Existia uma espécie de ponte que atravessava-se dentro desta cidade, e impedindo as pessoas de gastar tanto tempo dentro do oceano. Então era uma espécie de travessia. Todos passavam por Corinto. Apesar de Corinto ser uma cidade marítima muito ovacionada e considerada, Corinto também era conhecida pelos grandes filósofos. Os filósofos que se assentavam à praça e traziam os seus conhecimentos e as suas visões. Eles conseguiam chamar a atenção dos homens e ficavam todas
todas as tardes falando, e as multidões se assentavam para ouvir. Corinto não era apenas conhecida por causa dos grandes filósofos, Corinto também era conhecido por causa dos Jogos Olímpicos. Os jovens vinham de diversas partes do mundo para conhecer como se tornar um grande profissional, como se tornar alguém que poderia crescer. Quando Paulo adentra a cidade de Corinto, ele percebe que não apenas Corinto havia sido destruída totalmente no ano 146 antes de Cristo, depois de Cristo, melhor dizendo, por conta dos romanos, mas ele percebe que no ano 46 depois de Cristo, César Augusto constituiu esta cidade, reconstruiu esta cidade. A cidade que ficou por 100 anos completamente em ruínas, agora vai ficar de pé. É projeto de Deus. Aqui eu já quero liberar a primeira profecia, aonde o diabo colocou no chão, virou ruína, ficou pó e ficou cinza. Deus vai levantar alguém para reconstruir, para restituir. E se tem alguém que acredita, eu te convido a levantar a mão para adorar. É tão profético isso aqui, que Deus usa esse grande homem chamado César Augusto para colocar a cidade de pé. Quando a Bíblia nos fala concernente à estadia do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós observamos que a imoralidade toma conta de completamente toda a cidade. 98% das pessoas que moravam em Corinto adorava a deusa Afrodite, que ficava no alto das montanhas. As pessoas subiam até lá e observavam o culto. O culto era feito por mais ou menos 10.000 sacerdotisas que vendiam seus corpos em um culto de prostituição. Elas defamavam na imoralidade os seus corpos, se prostituindo com homens marítimos, e depois no final da tarde elas vinham praticando essa imoralidade lá de cima da montanha até a parte do Mar Jânico, do porto de Sancreia, se contaminando, se prostituindo, porque existia uma imoralidade que corrompia completamente a cidade. Não apenas a deusa Afrodite era adorada, queridos, mas também um deus chamado Apolo. Esse deus era um deus grego que exibia o seu corpo, trazendo a homossexualidade. Então os jovens que vinham para aprender concernente aos Jogos Olímpicos se tornavam pessoas que eram contaminadas pela idolatria desse deus, e começavam agora a ter práticas infames, começavam a cultuar esse deus, contaminando-se com esse ato de homossexualidade. E aí então Deus, o Senhor, observa e vê uma cidade que tem tudo para ser tudo, e ela começa a ser nada, por causa da imoralidade, por causa da corrupção e por causa da idolatria, esses deuses que não eram nada. E Deus encontra um homem, olha para alguém e diga: Deus precisou de alguém. Deus encontra alguém que tem coragem. Será que nessa noite tem crente que tem coragem? Porque Deus precisa de pessoas que se disponham à tua vontade. Deus precisa de pessoas que se entreguem ao teu querer. Paulo disse: Deus me manda que eu vou, Deus me enche da tua graça que eu tenho coragem para ir. Quando Paulo chega, ele se apresenta na sinagoga, e diz a Bíblia que ele é expulso da sinagoga. Os judeus não quiseram a sua pregação, porque ele prega Jesus Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. E o texto que lemos diz que os judeus querem sinal, os judeus querem ver se realmente o que Paulo prega é verdade. E Paulo disse: vocês querem sinal, mas eu não vim para dar sinal para vocês, eu vim para salvar o que está perdido, eu vim para pregar para quem está precisando ser mudado. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são de Jesus é poder de Deus. Pega na mão de alguém e diga: está preparado para viver o que vai acontecer na tua casa? Eu não vim para passear aqui, eu vim para profetizar. Sou boca de Deus. Deus vai começar a mudar a atmosfera espiritual do ambiente aonde você convive. Você crê? Você não veio aqui simplesmente para ver cantor, para ver pregador. Você veio aqui para receber poder, meu filho. Levanta a mão, quem pega é poder de Deus. Paulo sozinho entra na casa de uma mulher chamada Priscila e na casa de Áquila. Ele aprende a fazer tendas, porque precisava agora cuidar de si. Ele não consegue viver daquilo que as contribuições das igrejas vão mandar para ele. Ele começa a dizer: eu preciso trabalhar, preciso me manter aqui até que chegue o tempo de Deus cumprir a sua vontade nesta cidade. É tão interessante, queridos, que diz a Bíblia que ele fazia tenda, mas ele nunca deixou de buscar.
ele fazia tenda, mas ele nunca deixou de acreditar. Um dia Paulo observa a sacerdotisa se prostituindo, e Paulo olha para os jovens se inflamando, se contaminando, e dentro dele o Espírito de Deus começa a impelir o quê? Começa a dizer para ele: prega, Paulo, fala, Paulo, porque quem tem chamada, entrega a vida para a chamada, não aceita ver a imoralidade, a corrupção, o diabo operar e ficar de braço cruzado, meu filho. Quem tem chamado e acredita no poder de Deus na tua vida, se levanta para pregar, se levanta para fazer alguma coisa. Eu não acredito que Jesus me chamou, que Jesus te chamou para ver o diabo definhar a nossa casa e a gente não fazer nada. Cadê quem quer ser cheio da glória? Deixa eu ver. Cadê quem quer sair desse culto cuspindo fogo? Deixa eu ver. É diferente. O que Deus vai fazer nesse congresso é diferente. O que Deus vai fazer nessa casa é diferente. Quem pega, quem não crê fica quieto, mas quem crê levanta a mão. Alabaia, chora, bacana, laia. Paulo não consegue ficar com os braços cruzados, e ele começa a pregar. Ele precisa ser cuidado, porque a igreja que é fundada em Corinto não consegue entender o que é contribuição. A igreja não cuida do apóstolo Paulo nos mínimos detalhes, então ele tem que trabalhar. Paulo começa a trabalhar e começa a pregar, e ele observa, queridos, que a igreja está sofrendo depois que ele vai embora. Quando Paulo está em Éfeso, diz a Bíblia que uns membros da casa de Cloé, a irmã Cloé, manda notícia para Paulo, e Paulo descobre os problemas da igreja. Ele descobre que a igreja está tendo algumas divisões, porque ao invés das pessoas colocarem em prática o que ele começou a fazer, as pessoas começam a se disputar. É um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo falar mais bonito do que o outro. E Paulo disse: para com isso, porque Deus não está contando com filosofia. Deus não precisa de pessoas que falam bonito. Deus precisa de quem tem coragem para salvar quem está perdido. A igreja foi chamada para fazer missão. Existiam os filósofos que entraram na igreja e começaram a filosofar com a igreja, e uns começaram a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Um querendo ser de um, ser de outro. E Paulo disse: quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? É a gente que plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que é dono da obra. Ele fez na igreja e se unir para fazer missões em Corinto. A igreja começa a se dividir, e Paulo então escreve essa primeira epístola chamando a atenção da igreja. Paulo diz assim: está na hora de vocês entenderem que o que é loucura para vocês é sabedoria para Deus. O que para vocês é loucura, Deus pode fazer sábio. E o que vocês acham que é fraqueza, Deus pode fazer forte. O que vocês acham que está perdido, Deus pode restaurar. Não tem causa perdida para Deus, não tem ponto final para Deus, não existe destruição que Deus não possa restituir. Paulo disse: vocês estão vendo quem está perdido? Vocês estão vendo esses que estão na homossexualidade, que estão entregues à imoralidade? Pois assim eu vos digo: a palavra da cruz vai salvar, vai libertar. A palavra da cruz vai restaurar, vai trazer de volta. A palavra da cruz vai fazer coisa grande. Paulo diz: eu preciso de pessoas que entendam a chamada. Vocês foram chamados para ser escolhidos, mas vocês não estão entendendo, estão perdendo tempo com coisa pequena. Até quando vocês vão ficar tomando leitinho? Está na hora de vocês entenderem a chamada, se munir da graça, do poder e ir para cima para ganhar alma. Para de perder tempo, para de ficar com picuinha, com fofoca, com disse-me-disse, e vai fazer a tua parte, rapaz. Vai fazer a tua parte. Paulo começa a chamar a atenção da igreja e dizer: vocês estão brigando entre si. Eu preciso de pessoas que têm coragem de se entregar na chamada. Ou seja, chamada quer dizer convocação, chamado quer dizer alguém que foi escolhido para poder se colocar na listagem. Deus te chamou. Cutuca alguém, diga: foi Deus que te chamou. Não, você não falou, não. Olha para quem está atrás, diga: foi Deus que te chamou. E quando Deus chama, Deus conta com a minha presença na chamada. Ou seja, Deus me deu a chamada, mas eu tenho que me dedicar. Deus me deu a chamada, mas eu tenho que me investir da chamada. Eu tenho que me colocar na brecha para que então Ele faça de mim o que Ele quer.
Não basta ter chamada, meu filho, tem que ter dedicação. Não basta ter chamada, tem que ter inconformação. Porque não basta ter chamada e ver as coisas perecer e não fazer nada. Não basta ter chamada e ficar com o braço cruzado. Não basta você ver tudo que você viu, pessoas perecendo, gente chorando, pessoas morrendo, e você ficar como se não fosse com você. Deus te trouxe aqui para te dar umas palmadas santas e dizer para você: a responsabilidade é tua, é tua, é tua, é tua. Pega na mão de alguém e diga: tem que ter responsabilidade com a chamada. E qual é a chamada missionária que Deus me deu aqui essa noite? Fazer missões. E qual é a chamada missionária que Deus tem para mim nesses últimos dias? Fazer missões. Deus está procurando quem se coloque na posição, quem se dedique na vontade dEle, para que Ele possa então nos revestir para viver a chamada. Eu disse que chamada quer dizer convocação. Eu disse que chamada quer dizer você foi alistado numa lista, mas você precisa trabalhar para que você se torne um escolhido. Porque a palavra escolhido quer dizer selecionado entre os demais. A palavra escolhido quer dizer separado entre a multidão. Então Deus te deu uma chamada, mas você não é o único. Está assim de gente que tem chamada. Missionário, o que eu faço? Faz alguma coisa para sair do meio da multidão, meu filho. O teu nome está na lista, Deus conta contigo. Reage! Reage! Pega na mão de alguém e diga: para de chorar teus problemas. Para de ficar contando sua situação. Para de ficar olhando para o teu umbigo dizendo: está doendo meu umbigo. Para de ficar olhando para o espelho dizendo: coitado de mim, meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Para de ficar se fazendo de vítima. Tem gente pior do que você. Tem gente pior do que você. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: para de ficar perdendo tempo. Está na hora de se vestir da chamada, para que Deus possa te separar entre os demais. Eu digo isso por experiência. Vocês conhecem a minha história e sabem que meu pai foi embora de casa, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe não tinha equilíbrio emocional, e eu fui criada na rua, me tornei uma traficante de drogas. Aos 18 anos de idade, quando eu estava presa, apareceu quem? Um advogado. Eu achei que era e não era, era meu pai. Conheci meu pai, eu tinha 18 anos de idade. Quando eu olhei, ele disse: eu não sou seu pai, eu não sou advogado, eu sou seu pai. Eu fiquei revoltada, não conseguia perdoar meu pai. Quando eu perdoei meu pai, logo depois Jesus levou ele embora. E eu fiquei chorando, dizendo: quanto tempo eu perdi com mágoa. Quanto tempo eu perdi, por que eu não perdoei meu pai antes? Olha para alguém e diga: chega de perder tempo. Para de perder tempo com coisa pequena, com mágoa, com picuinha, com disse-me-disse. Deus está dizendo: está na hora de você se revestir para viver o que eu tenho na tua vida. Está na hora de você abrir teu coração para Deus cumprir a promessa na tua vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Todos os dias dos pais eu ficava chorando, lembrando meu pai. Eu ficava pelos cantos da casa, ficava dizendo: por que eu não perdoei meu pai antes? Eu devia ter perdido, não devia ter perdido tanto tempo. Eu perdi muito tempo, eu devia ter perdoado meu pai antes. E todo ano eu ficava chorando no dia dos pais. Ano passado estou eu chorando. Chorava o dia todo chorando, eu chorava. E o Espírito de Deus falou para mim: por que tu tá chorando? Eu disse: Deus, porque eu queria só um abraço do meu pai. Eu queria tanto meu pai aqui comigo agora para me dar um conselho. Eu queria tanto meu pai para me abraçar. E Deus falou para mim: o problema desse dia todinho você chorando, o dia todinho você aí trancado dentro do quarto lamentando, é porque você queria um abraço? Eu disse: é. Deus me disse: vai lá no orfanato do lado da tua casa, tá cheio de pai abandonado pelo filho querendo um abraço. Vai lá abraçar os velhinhos, minha filha, vai lá. Tem gente pior do que você. Levanta, pega na mão de alguém e diga: apanha aí da glória. Vai falar: apanha da glória. Tem gente pior do que a gente. A gente fica preocupado com o nosso problema, é que eu. Deus está dizendo: só vai acontecer na tua vida quando você olhar para quem está precisando mais que você. Só vai acontecer na tua vida quando você estender a mão para alguém. Que evangelho é esse? Que é só eu. Isso aí não é evangelho não, meu filho. Evangelho é missão. Se reveste da chamada e faz alguma coisa. Alguém vai dizer: mas eu não posso. Missionária, como é que eu vou abandonar meu emprego? Como é que eu vou fazer missão? Como é que eu vou viajar? Vou lá para o Xindu, 3 dias de barco. Deus me livre, missionária. Como é que eu vou para Cuba? Missionária, eu não posso. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho empresa, eu tenho trabalho. Como é que eu vou abandonar? Eu não posso. Você não precisa sair do teu lugar para fazer a missão. Se você não pode fazer missão indo, você pode fazer contribuindo. Você pode estender a tua mão para quem vai.
Você pode investir na vida de quem vai. Ô querido, não é para todo mundo não. Pegar um barco e andar 3 dias pelo meio do rio, não é para qualquer pessoa não, meu filho. Pegar um avião e ficar 20 horas dentro do avião fazendo conexão para poder chegar num lugar no meio do nada, não é para qualquer um não. Deus não está exigindo de você que você abandone tudo. Deus está exigindo de você que você faça alguma coisa. Se você não pode ir, então pelo amor de Deus, investe na vida de quem vai. Estende a tua mão para quem vai. Pelo amor de Deus, entra nessa obra. Deus está te chamando. Deus está dizendo: nessa crise do país, através da tua vida, eu vou mudar a situação da tua casa, da tua família, da tua parentela. O que Deus quer de você é que você se entenda com aquilo que Ele te deu, é que você compreenda que existe uma chamada sobre a tua vida. Bata o peito, diga: eu tenho chamada. Diga para alguém, diga: eu tenho chamada. Qual é a minha chamada? É fazer missões. O que é que eu tenho feito para missões? Qual é a minha característica de responsabilidade nesse projeto? Nós viemos aqui para quê? Para Deus nos conscientizar. Como Paulo estava dizendo na igreja de Corinto: coloque em prática o que vocês receberam. Faz alguma coisa, estende as vossas mãos. Para de ficar se disputando entre vocês, brigando por causa de coisa pequena, e vai ganhar quem está perdido. Vai fazer a obra. Pelo amor de Deus, para de ficar reclamando da tua situação e faz alguma coisa. Observe e veja as pessoas que estão lamentando, chorando e não tem Jesus. Você tem Jesus, meu filho. Se com Jesus está ruim, imagina quem não tem Jesus, está muito pior. Missionário, aqui que Deus quer de mim? Deus quer que você pare de se fazer de vítima. E Deus quer que você diga para Satanás: eu estou no vale, mas não vou morrer no vale. Eu estou na prova, mas eu não vou morrer na prova. O Deus que me chamou é fiel e vai fazer milagre na minha vida. Esse ano ainda eu vou viver vitória, eu vou viver virada, vou viver vitória, vou viver virada, vou viver vitória. Pega na mão de alguém e diga: vai ter milagre na tua casa. Quando você se levantar para fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Quando você se levantar para fazer alguma coisa por alguém, a gente fica reclamando problemas que a gente vive. E o que é que a gente tem feito por alguém? Quem que você abraçou esse ano para dizer para ele: Jesus te ama? Em quem que você investiu esse ano dizendo assim: eu não posso ir, mas já que você vai, tá aqui, ó, quero te ajudar, quero compartilhar com você essa responsabilidade. Que evangelho é esse que a gente prega, meu Pai? Que é só porta aberta, é só milagre, é só chave de carro, é só coisas que vai acontecer e tem gente morrendo. Você sabia que só no Brasil são 174 cidades que ainda não ouviram falar do nome de Jesus? Você sabia que no planeta Terra tem mais de 2 milhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus? Quando o evangelho for pregado no tempo todo, no mundo todo, aí então virá o fim. Mas ainda há uma luz antes do fim. Ainda existe uma esperança para alguém antes do fim. Pega na mão de alguém e diga: Deus conta contigo, Deus conta com você. Você foi chamado, tem uma responsabilidade sobre a nossa vida. Vamos parar de ficar preocupado conosco mesmo e vamos se armar daquilo que Deus tem para nós. Vamos nos colocar no centro da vontade dele, como fez Paulo, e então nós vamos ver o céu aberto, nós vamos ver milagre acontecer, nós vamos ver coisas acontecerem. Eu me lembro ano passado, queridos, que eu estava numa prova muito grande e eu chorava naquele chão daquela casa, e Deus me dizia: se levanta e vai pregar, vai fazer o que eu te dei, vai ganhar alma. E eu dizia: Deus, eu não tenho força. Por quê? Porque eu fui ferida, eu estou machucada, eu estou destruída. Deus me dizia: você está ferida, mas você não está morta. Reage, reage. O diabo quer ver você no canto chorando. Mete o pé na cara desse demônio hoje e fala para ele: não vou morrer não, Satanás. Eu estou ferido, mas eu continuo na guerra. Eu estou ferido, mas eu continuo na batalha. Deixa eu ver quem veio aqui para ser revestido. Cadê? Cadê? Profetiza para alguém, diga: recebe cura hoje. Libera para alguém a palavra, diga: recebe revestimento do céu hoje. Hoje, é hoje, nessa noite fria aqui em Sapucaia. Deus marcou um encontro para revestir quem tem chamada. Se tem 2, a primeira sou eu. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê? Quem tem? Quem tem chamada?
Você foi chamado, mas você precisa se tornar um escolhido. Você precisa se tornar um separado entre a multidão. Você precisa entender que teu nome está na lista, e Deus quer te destacar nessa lista. A fila está andando, está entendendo que a fila está andando? A fila está andando, está compreendendo que a fila está andando? A fila espiritual está andando, e teu nome está na lista. Quando um exército é convocado para uma batalha, e então é escolhido as pessoas para a guerra, o que é que a milícia, ou aquele que vai alistar as pessoas para o exército faz? Vê quem está qualificado, vê quem tem habilidade, vê quem tem comprometimento com aquilo que ele foi chamado. Deus está dizendo: você tem chamada já faz tempo, hein? E o que é que você tem feito para viver essa chamada? Eu estou esperando o Deus mandar o anjo que mandou para Abraão. Abraão estava sentado na tenda, e Deus mandou 3 anjos para falar com ele. Olha para alguém e diga: tu não é Abraão não, rapaz. Com você o negócio é diferente. O que Deus tem na tua vida é maior, é mais poderoso, é maior. Eu vim para profetizar que o Deus de Abraão é o mesmo. Cadê quem tem promessa? Você tem chamada. E o que é que você tem feito para viver esta chamada? Deus está dizendo: teu nome está na lista, mas você só vai ser destacado na lista quando você entender que você tem que viver esta chamada. O que é que você tem feito para viver a chamada? Missionário, eu estou esperando o quê? Estou esperando o país melhorar, estou esperando não sei quem vai sair, quem vai entrar, estou esperando. O nosso problema é que a gente está igualzinho os homens que não conhecem Jesus. Estamos olhando para o natural. Você tem chamada? Tem mesmo? Deixa eu ver quem tem promessa aí, deixa eu ver. Quem tem promessa, Deus não trabalha no natural, meu filho. Quem tem promessa, Deus trabalha no sobrenatural. Para de olhar para onde todo mundo está olhando. O teu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. É dele que vem. Para de olhar para a crise do país. Você está achando que vai melhorar? Olha para alguém e diga: vai não, vai piorar. Mas nessa crise, nessa seca, Deus vai destacar quem tem chamada. Deus vai destacar quem tem promessa. Vou perguntar de novo: quem tem? Quem tem chamada? Quem tem promessa? Quem tem? Mas para isso você precisa se dedicar. Se você não pode ir, você pode contribuir. Missionário, eu estou desempregado, tem que fazer desafio. Missionário, eu estou na guerra, você tem que se alistar para esta guerra. Missionária, mas eu estou na crise. Você tem que entender que você tem chamada, e quem tem chamada não pode fazer o que todo mundo faz. Quem tem chamada é diferente. Você já leu a Bíblia e sabe que Deus, o Senhor, destacou pessoas que estavam na crise. Poderemos aqui usar muitos exemplos, mas eu quero falar do apóstolo Paulo lá em Corinto. Ele estava em Corinto, não tinha ajuda da igreja. A igreja não ajudava, a igreja não contribuía para a vida de um obreiro, mas ele foi trabalhar. Sabe o que quer dizer isso? Se eu tenho compromisso com o que Deus tem na minha vida, a situação não vai parar o que Deus começou. O que Deus me prometeu, querendo o diabo ou não, eu vou viver. Eu vou viver. É tempo de nós nos comprometermos com a chamada. A igreja foi chamada para ser missionária. A igreja foi chamada para evangelizar. A igreja foi chamada para se comprometer em ganhar almas. Evangelho é boas novas. Igreja é povo tirado do mundo. Tem muita gente no mundo perdido, e você já está liberto, já está livre, já está na igreja, já tem Jesus na sua vida. Está preocupado com a seca? Essa seca não é nada perto da promessa que está chegando aí. Deus quer mais de nós. Deus está nos chamando essa noite. É uma responsabilidade. Aponta para alguém e diga: responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? O que é que eu tenho feito para missões? Eu estou sentindo o Espírito de Deus me apertar aqui. Meu Deus do céu, o pastor perguntou quem está pegando o carnê, e você acredita que teve gente que olhou e disse assim: carnê, já não basta o da Casas Bahia, já não basta o que eu tenho lá da Magazine Luiza, já não basta o que eu tenho lá do carro para pagar, já não basta. E Deus está dizendo: vai continuar no vermelho, nada vai acontecer na tua vida, porque você não entendeu o teu compromisso. Em vez de você ficar pagando o carnê do carro, pega um carnê de missão para poder fazer a obra. Em vez de você ficar comprometido e preocupado com o carnê da Magazine Luiza, se preocupe em ganhar alma, porque
porque esse ano Deus vai honrar quem tem promessa, quem tem compromisso. Esse ano é ano de honra. Eu estou sentindo uma unção de honra aqui essa noite. Pega na mão de alguém, me ajuda a profetizar. Diga, pega o carnê. Fala para ele, pega o carnê. Se comprometa, se comprometa. Nós estávamos saindo de casa hoje, pastor, e meu marido falou assim, ó, nós vamos pegar o carnê. Eu olhei para ele e falei, ele falou, porque a gente também tem que ter compromisso. Eu disse, então vamos pegar. Sabe por quê? Porque a gente quer tantas coisas, mas não temos feito nada para Deus, não temos feito nada para o reino de Deus. A homem luz das nações tem compromisso em ganhar alma, e eu também tenho a responsabilidade. E Deus está te chamando para viver o sobrenatural esse ano, e Deus está te chamando para viver coisa grande esse ano. Eu sou a primeira, cadê o segundo, cadê o terceiro? Quem vai viver? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. No meio da crise de Corinto, Deus prosperou a vida de Paulo. No meio da crise de Corinto, Deus prosperou a igreja de Coríntios. E no meio dessa crise você vai crescer. Eu quero chamar aqui na frente só quem acredita que vai crescer esse ano. Eu quero orar por você, só quem acredita que vai viver milagre de Deus esse ano. Você foi chamado, agora você vai se tornar escolhido. O teu nome vai sair do fim da lista, você vai se tornar um dos primeiros da lista. Vem cá, quero orar por você, vem correndo, rapidinho, vem. Vem, você que vai viver o milagre de Deus esse ano. Eu quero profetizar na tua vida, vem que eu quero orar pela tua vida, vem crente, vem você que veio aqui essa noite para ouvir a mensagem de Deus. Deus está dizendo, você foi chamado, agora você vai se tornar escolhido. São muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Porque Deus, que eu estou tantos anos na igreja e nada muda na minha vida? Porque Deus, que eu estou tanto tempo na igreja e eu não vivo nada? Porque Deus, que a minha vida continua essa ruína? Por quê? Porque você tem chamada, mas não tem feito nada para se tornar escolhido. Não basta ter chamado, Deus te convocou. Agora você tem que se separar entre os demais. Agora você tem que sobressair entre os demais. Vem cá, vem mais para frente, quero orar por você. Você que entendeu que vai crescer esse ano, você que entendeu que é o ano da sua virada, é o ano da tua bênção, é o ano de Deus fazer mais na sua vida. Mas Deus está dizendo, vou fazer mais a partir de você fazer mais para o meu reino. Vou fazer mais a partir do seu comprometimento com a minha obra. Vou fazer mais a partir da sua vida com Deus. A partir da sua vida, do seu compromisso, Deus vai alargar as tendas. Você vai crescer para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Como rolo compressor é o teu ano. É a tua vez, você crê? Então fecha teu olho que eu quero orar pela tua vida, vai. Ó Senhor, ó Deus do apóstolo Paulo, que fez ele prosperar numa terra de seca, uma terra, Deus Pai, de imoralidade, de apostasia, uma terra onde as pessoas não te conheciam, e aquele homem sozinho fez a diferença e mudou a história daquela nação. Tu és o mesmo Deus hoje aqui em Sapucaia, no congresso da AME. É o segundo dia dessa festa, Senhor. Eu sinto no meu ombro a responsabilidade, o compromisso com aquilo que o Senhor tem para fazer nesse ano. Aqui são homens e mulheres, ó Pai, que entenderam que não basta ter chamada, mas tem que ter compromisso, responsabilidade para se tornar um escolhido. Eu não quero apenas estar no meio da multidão. Nós não queremos apenas fazer parte de uma promessa. Nós queremos cumprimento da promessa. Nós queremos ver, Senhor, almas para o teu reino. Queremos mais missionários. Queremos ver essa igreja crescer. Queremos que o congresso da AME, Senhor, dia após dia, cada ano se junte mais pessoas para ajudar quem está precisando. Meu Pai, visita todos os missionários do campo agora, aqueles que não puderam vir. Nós oramos, intercedemos por esse milagre. Acreditamos que esse ano ainda a responsabilidade aumenta, porque na crise do país a gente vai crescer para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, com Dilma sem Dilma, com grande sem grande, com poder ou sem poder. O Senhor chamou, foi os pequenos da terra, não foram os grandes, os poderosos. O Senhor conta com os pequenos, o Senhor conta com quem tem coragem. E aqui tem homens e mulheres que têm coragem
responsabilidade. Aqui tem homens e mulheres que foram chamados para viver coisa grande. Alabaia, candarabadarabaçorebecandaraia. Reveste, capacita, mexe na faculdade da mente, nos mostra a nossa responsabilidade, nosso compromisso. Manifesta a tua glória sobre nós de uma forma poderosa esse ano, Senhor. Abre, Pai, o céu sobre a nossa vida e nos faça crescer na crise. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, em nome de vai crescer, em nome de Jesus vai crescer, através da sua responsabilidade, você vai crescer.